modulação de equipes de trabalho. Nessa aula a gente vai aprender a como utilizar as informações, os dados levantados na etapa de orçamentação para modular as equipes de trabalho de maneira que as produtividades estimadas ou previstas nas composições e no orçamento sejam atendidas e os requisitos em termos de prazo, duração, de cronograma, velocidade de produção da obra também estejam atendidos. E vamos ver como que essas duas interfaces, como esses dois dados, eles se relacionam, como que eles geram uma informação para o outro. É muito comum a gente encontrar avaliações do tipo independe a quantidade de pessoas, já que a composição unitária trata de quantidade de horas. Então, se lá tem que eu, para executar um determinado serviço, na quantidade que foi levantada, existe um total de 1000 horas de profissionais, em termos de composição unitária, independe se essas 1000 horas serão atendidas com uma pessoa, um profissional, trabalhando por 1000 horas, ou se serão 1000 profissionais trabalhando por 1 hora. E isso, em termos de composição unitária, é verdade. Em termos de outros parâmetros, como custos indiretos e velocidade de produção, atendimento a cronograma, isso não se sustenta. A gente vai ver aqui agora nessa aula essa questão relacionada à compatibilização com o prazo e a necessidade de modular a equipe, que é inicialmente estimada na composição unitária, para atendimento do cronograma e depois voltar essa informação para o ajuste do orçamento. Então, aqui eu tenho dois exemplos de composição unitária, a gente vai tratar esses dois casos. Numa primeira composição unitária, eu tenho apenas uma pessoa, um insumo de mão de obra, seria o servente. Nessa composição de limpeza geral da edificação, eu tenho apenas um servente com um índice de 0,7 horas por metro quadrado. Uma outra composição de demolição de alvenaria, eu tenho uma composição que apresenta dois insumos de mão de obra, um pedreiro e um servente, o pedreiro com 0,6 horas por metro quadrado e o servente com 6 horas por metro quadrado. A gente pode ter outras composições com 3 insumos de mão de obra ou com outras informações, mas o exemplo já é possível pegar por aqui o referencial. A composição unitária, ela apresenta um índice, que é o quê? Quanto daquele insumo está sendo consumido para produzir uma unidade do serviço. Então, aqui na primeira composição aqui da limpeza, nós temos que eu preciso de 0,7 horas de servente para produzir 1 metro quadrado de limpeza. A produtividade é o inverso, é uma leitura de em 1 hora, que é a unidade da mão de obra, qual é a quantidade de serviço que é produzida? 1,43 metros quadrados por hora. Um é o inverso do outro. Agora, na composição unitária, a gente vai ter a leitura em termos de índice, mas em termos de produtividade, a leitura é a capacidade de produção por unidade de tempo. Então, a gente tem esses dois elementos aí para poder trabalhar. Às vezes é mais confortável utilizar um, às vezes é mais confortável utilizar outro. A gente tem esses dois parâmetros. O primeiro caso da modulação de equipe é quando eu tenho apenas um insumo de mão de obra, como nesse caso da limpeza geral da edificação. Então eu tenho apenas um insumo de mão de obra, que é o servente, com consumo de 0,7 horas. Esse consumo, esse índice de 0,7 horas, me dá uma produtividade aproximada de 1,43 metros quadrados em 1 hora. Em um dia, e eu vou utilizar aqui números inteiros e adotar o mesmo critério para todos os exemplos para a gente padronizar. Um dia de trabalho são 8 horas. Então, em um dia de trabalho, eu tenho 8 vezes a produtividade de 1 hora, eu tenho a produção de um dia. Então, esse servente tem a capacidade de produção de 11,44 metros quadrados em um dia. Então, isso é quanto ele consegue fazer. Ou seja, dentro de uma aferição média de rendimento, de desempenho dos serventes em atividades como essa, foi aferido esse valor. Então, eu sei que eu consigo, através desse dado, garantir que ele consegue fazer 11,44 metros quadrados no dia. Multiplicando isso por 5, para ter a produção de uma semana, eu tenho 5 vezes 11,44, 57,20
metros quadrados é a produção de uma semana, e multiplicando isso por 4 semanas, eu tenho a produção de um mês com 228,8. Aqui eu já tenho as quantidades produzidas por um profissional, nesse caso por um servente, em uma hora, um dia, uma semana e um mês. Ora, essa é a capacidade de produção de uma pessoa. Eu preciso agora compatibilizar isso com o meu cronograma, porque o cronograma vai dizer essa obra específica tem a necessidade de atender a limpeza geral da edificação em quanto tempo. Então vamos imaginar que, como exemplo, para esse serviço, existe um total de 2.000 metros quadrados. Esse total vem do levantamento de quantitativo, da etapa de levantamento de quantitativo na orçamentação. Então, o meu orçamento ele já tem esse levantamento e eu sei a quantidade total do serviço. E que precisa ser realizado em um mês. Agora, essa informação do prazo, da duração que eu tenho para atender, para executar esse serviço, vem do planejamento. Então, eu preciso, em um mês, realizar 2.000 metros quadrados de limpeza. Dessa forma, eu tenho o seguinte, que a produção de um mês precisa ser 2.000 metros quadrados. Se a produção de um mês é 2.000 metros quadrados, eu tenho a necessidade de produzir 500 metros quadrados por semana. A produção de 500 metros quadrados por semana me exige uma produção de 100 metros quadrados por dia. Eu estou fazendo agora o caminho contrário para ver quanto que eu preciso produzir por dia para atender a quantidade total do meu orçamento no prazo que o meu planejamento exige. Então eu tenho uma produção por dia de 100 metros quadrados. Como a produção por dia da pessoa é de 11,43, 44 metros quadrados, eu vou ter a necessidade do quê? 100 metros quadrados divididos por 11,43, ou seja, que é o que uma pessoa consegue fazer, eu vou ter uma necessidade de 8,75 pessoas, ou 8,75 serventes. Eu preciso de 8,75 serventes, produzindo a 11,43, 44 metros quadrados por dia, para fazer os 100 metros quadrados no dia. E dessa forma, atender o planejamento que é previsto para essa obra. Mas a gente não pode usar fração de pessoa. Eu não posso considerar que eu vou usar 0,75 pessoas, ou que ela vai trabalhar só 4 dos 5 dias. Essa consideração ela não pode ser feita salvo se já for combinado dessa disponibilidade para outra atividade, mas mesmo assim não é um serviço que eu posso antecipar. Não é só numérico. Esse serviço, essas 8 pessoas, 9, elas andam juntas. Não é a partir de certo momento eu posso dispensar uma outra pessoa. Então você precisa avaliar isso dentro da tua equipe, dentro da tua obra como um todo. Mas a princípio eu não posso usar 0,2 pessoas, 0,5 pessoas, 0,7 pessoas. Eu não tenho fração de pessoas. Então eu preciso trabalhar aqui com o número inteiro. E as opções para trabalhar com o número inteiro são arredondando para cima ou arredondando para baixo. Apesar de aqui ter dado 8,75, mesmo que tivesse dado 8,2, eu não posso arredondar nunca para baixo. Porque o que quer dizer quando eu arredondo para baixo? Quer dizer que eu preciso de menos gente. Ou seja, quer dizer que eu estou considerando que aquelas pessoas produzem mais. E eu não posso adotar essa premissa. Porque se eu soubesse dessa informação, eu já tinha considerado ela na composição. Eu não posso considerar que as pessoas, os profissionais, a mão de obra, tem uma capacidade de produção maior do que a da composição. Então, arredondamentos para baixo não são adequados. Eu posso arredondar para cima. Quer dizer o quê? Eu estou usando mais hora do que eu precisaria. Eu teria a capacidade de fazer em menos tempo, mas por restrições de outros tipos, como, por exemplo, eu não posso contratar só metade de uma pessoa, eu preciso trabalhar com números inteiros. Então eu vou adotar aqui 9 pessoas. Então a produtividade agora, ela passa a ser 100 metros quadrados num dia dividido por 9 pessoas, ou seja, eu tenho uma produtividade de 11,11 metros quadrados por dia. Então nota que houve uma redução de 11,43, que era o meu potencial, conforme a composição, para 11,11, que é o meu real. Em termos de índice, como aparece na composição,
Isso quer dizer o quê? Que ao invés de 0,70 horas por metro quadrado, eu vou passar para 0,72, porque eu tenho uma perda de eficiência. Então, essas informações precisam voltar para o planejamento e o orçamento. Então, eu vou voltar para o meu planejamento e orçamento essas informações de uma equipe com 9 serventes e um índice de 0,72 horas por metro quadrado. Então, a composição ela deve ser ajustada com base nessa realidade para o fechamento do orçamento. Então, eu preciso voltar na minha composição e fazer a atualização do índice para a realidade dessa obra, para a realidade dessa situação, dessa necessidade de atendimento da quantidade que foi levantada para o tempo que eu tenho disponível. Então, volto a informação ali de 0,72 e o orçamento é recalculado agora com base nesse novo valor. Então, o atendimento às diretrizes do planejamento específico dessa obra levam a um custo unitário maior, visto a não possibilidade de aproveitamento máximo da capacidade de produção. E isso é normal. Nenhuma máquina tem 100% de eficiência. A gente só precisa identificar isso antes da execução, para o custo adicional não ser uma surpresa. Então, eu tendo apenas um funcionário, um insumo de mão de obra, eu só preciso ajustar prazo com produtividade e ver quanto que isso atende, para poder para ver a necessidade ou não de adequação do índice na composição. Ou seja, para atender aquela quantidade no prazo, eu tenho um custo maior, porque eu tenho uma perda de eficiência na produtividade do meu funcionário. Fatalmente, se a quantidade fosse 2.100, 2.000 e um pouquinho, né, fosse um pouco maior, eu conseguisse aproveitar melhor aquele 8,75, chegasse mais perto do 9 de fato, eu teria um consumo mais próximo daquele ideal, que é o da composição. Então, eu preciso da informação do planejamento para saber quanto tempo eu preciso atender, eu preciso da informação do levantamento que vem do orçamento para saber a quantidade que eu preciso atender naquele prazo, eu preciso da quantidade do insumo, ou seja, do índice, para poder fazer a compatibilização do dimensionamento da equipe. Então, para apenas um insumo, esse é o trabalho que deve ser feito. Agora a gente tem a possibilidade de 2 ou mais insumos de mão de obra. E dentro desse cenário, eu tenho duas variações. A primeira variação é quando eu tenho a mesma produtividade para ambos. Nesse caso aqui, eu trouxe uma composição de alvenaria de vedação, onde eu tenho pedreiro e servente, ou seja, são dois insumos diferentes de mão de obra, porém, ambos têm o mesmo índice. Então, separa ali que é 0,9 para os dois, no caso da espessura de 5,7, e 1,6 para os dois, no caso da espessura de 9. Ou seja, os dois têm a mesma produtividade nos dois casos. Nesse cenário, como os dois têm a mesma produtividade, o que eu tenho? Eu tenho uma modulação de equipe de 1 para 1. Eu tenho sempre os dois andando par e passo, andando da mesma maneira, com o mesmo consumo. É importante avaliar o seguinte: mesmo sendo numericamente igual o valor, você precisa conhecer o serviço e avaliar, porque isso quer dizer o prazo, né, o tempo total que ele gasta na atividade, mas não quer dizer que ela se comporta da mesma maneira. Por exemplo, esse serviço de alvenaria. Eu posso ter 0,9 horas do profissional e 0,9 horas do ajudante. Vamos imaginar 1 hora para os dois, só para facilitar aqui a representação. Só que como que é gasto o tempo do ajudante? Ele é gasto, num primeiro momento, antes do profissional, colocando o material no local, preparando os agregados, batendo a argamassa, transportando até o local e fazendo a serventia para que o profissional possa trabalhar. O profissional trabalha colocando o tijolo, né, fazendo a elevação da alvenaria, e depois, no segundo momento, numa fração menor, esse servente volta e faz o recolhimento, limpeza, esse tipo de coisa. Então tem um buraco ali no meio que ele fica ocioso para aquele primeiro metro. Mas é um buraco que é compensado com o quê? Com a produção da argamassa e tudo mais para o próximo metro. Então existe um descompasso de um serviço em relação ao outro que no final do dia, numericamente, eles se equivalem. Mas você só precisa cuidar para eventualmente você não ter, se os dois começarem na mesma hora, se os dois começarem o dia de trabalho no mesmo momento, fatalmente você vai ter, num primeiro instante, o pedreiro parado porque ainda não chegou o material e não tem argamassa, e no final do dia você vai ter o pedreiro tendo que parar antes
porque tenho todo o trabalho do servente fazer a limpeza ou o servente trabalhando depois da hora para fazer aquilo. Então, é importante conhecer como esse serviço desenvolve para na execução da obra você não ter essa perda de produtividade real ou um acréscimo de custo com hora extra ou com falta de trabalho. Então, mesmo sendo a modulação 1 para 1, é interessante você conhecer para que serviço se trata, para não ter essa distribuição da carga horária de maneira diferente. Mas nesse caso aqui, eu vou tratar apenas a questão numérica e eu tenho uma modulação de 1 para 1. Como eu tenho uma modulação de 1 para 1, os dois se comportam da mesma maneira, a gente trata isso exatamente da mesma forma como se fosse no caso anterior, com apenas um insumo. Eu faço simplesmente a conta de quanto tem que ser produzido, qual é a capacidade de produção por dia, por semana, por mês, quanto é o tempo que eu tenho disponível para fazer aquele serviço e vejo a relação de um com o outro para fazer a modulação dessa equipe na proporção de 1 para 1. Essa é a primeira variação. A segunda variação é um pouco mais complicada e aí que presta bastante atenção para no potencial de perda de rendimento ou de aumento de custo, que são produtividades diferentes entre os insumos de mão de obra que compõem uma composição. Aqui eu trouxe com duas, pode ser três, e aí vai depender de cada tipo de serviço, onde a gente tem aqui uma composição de pavimentação articulada e eu tenho calceteiro e servente. Então note que o consumo do calceteiro é 0,16 e o do servente é 0,35, ou seja, o índice do calceteiro é 0,16 horas por metro quadrado e o do servente é 0,35. O que isso me diz? Que o calceteiro leva 0,16 horas para fazer um metro quadrado e o servente 0,35. Ou seja, o calceteiro ele é mais rápido, ele produz mais. Ou seja, a modulação de uma equipe, ela fatalmente vai me necessitar mais serventes do que calceteiro, porque o calceteiro anda muito mais rápido do que o servente e eu preciso ter uma quantidade maior de serventes do que de calceteiro para manter o conjunto andando em harmonia. Então aqui a gente tem 0,16 e 0,35 como índices que representam as produtividades aproximadas de 6,25 para o calceteiro e 2,86 metros quadrados por hora para o servente. Então, como é que eu calculo essas modulações, né? Então eu trouxe aqui a tabelinha já com esse lançamento, onde eu trago o índice de cada um. Então, o índice do calceteiro é 0,16 e do servente é 0,35. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu preciso padronizar isso. Eu só trabalho com números inteiros porque eu não posso ter meio calceteiro ou meio servente. Então eu vou trabalhar com números inteiros. O objetivo é, qual é a proporção em que os dois, calceteiro e servente, em que os dois tenham número inteiro. Quando que essa razão entre um e outro, ela vai chegar ao ponto que os dois sejam números inteiros. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou trazer os dois para o mesmo termo. Eu vou pegar o menor número aqui, que é o 0,16 do calceteiro, e eu vou dividir os dois por 0,16 para achar a razão entre eles. Então, dividindo 0,16 por 0,16, que é ali a coluna barra 0,16, eu vou ter 1. E dividindo a coluna do servente 0,35 por 0,16, eu vou ter 2,19. Aqui eu tenho a razão do índice. Um índice de calceteiro equivale a 2,19 do índice do servente. Ou seja, o calceteiro ele é 2 vezes mais rápido, mais do que 2 vezes mais rápido do que o servente. O que eu vou fazer agora? Multiplicar essa primeira coluna, que é a referência, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, para ver, para cada um calceteiro a mais que eu adiciono, como que se comporta a quantidade de serventes para isso. Então, para 2, para 3, para 4, para 5, eu tenho lá 4,38, 6,57, 8,76, 10,95. Então, a quantidade de serventes necessárias para cada calceteiro. Então, aqui vale exatamente a mesma coisa. Os números são quebrados e eu só posso arredondar para cima. Arredondar para baixo quer dizer que eu estou considerando uma produtividade maior do que ele realmente tem. Então eu não posso dizer que ele gasta menos horas para fazer a mesma coisa. Eu não posso arredondar para baixo. Eu posso arredondar para cima. Cada vez que eu arredondo para cima, quer dizer que eu estou considerando que ele gasta mais tempo para fazer a mesma coisa. Isso tudo bem. É possível uma pessoa andar mais devagar. Eu não posso garantir que ela consegue andar mais rápido. Agora, toda vez que eu arredondo, isso que eu estou arredondando, eu estou perdendo. Então, o ideal aqui é que você tenha os dois números o mais próximo possível do número inteiro. O calceteiro eu travei em número inteiro, então a minha preocupação é apenas com o servente.
O número aqui dentro desse horizonte, que está mais próximo, é a modulação ali com 5 calceteiros, porque eu tenho 10,95 serventes, que está relativamente bem próximo de 11. Então, eu vou usar a modulação meta, 5 calceteiros e 11 serventes, que dessa maneira eu tenho um índice 0,16, preservei o meu calceteiro, que até porque é o maior custo, e eu tive uma pequena perda, né, no índice do servente, que passou para 0,352, ou seja, teve uma perda na terceira casa decimal. Isso quer dizer uma ligeira ociosidade no meu servente. Então eu vou trabalhar com esse número. Então se eu tiver trabalhar com modulação de equipe para esse serviço, 5 para 11 seria um número adequado para buscar trabalhar dessa maneira. Com essa equipe, então vamos calcular qual é a capacidade de produção dessa equipe. Então o calceteiro tem o índice 0,16 e o servente agora tem 0,352, dá uma produtividade de 6,25 metros quadrados por hora para o calceteiro e 2,84 para o servente, que multiplicando por 5 eu vou ter lá 31,24, 31,25, ou seja, eles realmente têm que produzir a mesma coisa, né? A equipe, ao final da hora, tem que ter produzido tudo a mesma coisa. Então eu tenho uma produtividade de 31,2524 metros quadrados por hora. Vou usar um número mais baixo, porque também nivela por baixo. Então, adotando 31,24 metros quadrados por hora, para um dia, eu vou ter 249,92 metros quadrados. Multiplicando por 5 para achar a produção da semana, eu tenho uma produção de 1.249,60, e multiplicando por 4 para achar a produção do mês, eu tenho 4.998,4 metros quadrados por mês. Então, a minha equipe de 5 calceteiros para 11 serventes, que é uma modulação que eu consigo manter praticamente exatamente o mesmo índice, a mesma produtividade do orçamento, não teria praticamente nenhuma variação de custo, ela tem essa capacidade de produção de 249,92 metros quadrados por dia e perto de 5.000 metros quadrados por mês. Agora, eu preciso checar no meu planejamento qual é a minha necessidade para ajustar a essa capacidade de produção. Então, como exemplo, né, para esse serviço, vamos imaginar que existam 3.000 metros quadrados, de novo vindo da parte de levantamento de quantitativos do orçamento. E esses 3.000 metros quadrados precisam ser realizados em um mês. Então, dessa maneira, eu tenho a produção de um mês, 3.000 metros quadrados, a produção da semana, 3.000 metros quadrados dividido por 4 me dá 750 metros quadrados por semana, que dividido por 5 me dá 150 metros quadrados por dia. Então é isso que eu preciso, 150 metros quadrados por dia. Eu não posso agora imaginar que eu consigo fazer mais rápido ou mais devagar. Fazer mais devagar fatalmente quer dizer atraso, fatalmente vai estar empurrando alguma atividade. E fazer mais rápido, não necessariamente a obra vai conseguir liberar frente de serviço ou abastecer de insumo ou dar condição para que essa velocidade seja realmente implementada. Então eu tenho que seguir a instrução, a referência que veio do planejamento. Então eu tenho que trabalhar com 150 metros quadrados por dia. Como a produção necessária por semana é menor que a obtida pela modulação da equipe, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou fazer qual é a equipe que eu preciso para atender esses 150 metros quadrados. Como o calceteiro é o insumo que define o ritmo, eu vou ver o seguinte, tá bom, então quantos calceteiros eu preciso para atender 150 metros quadrados em uma semana? Dividindo 150 metros quadrados pela produtividade do calceteiro, que é 6,25 metros quadrados por hora, ele precisaria de 24 horas para executar os 150 metros quadrados. Mas 24 horas é um dia inteiro. O dia de trabalho são 8 horas. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso agora dividir essas 24 horas por 8 horas, ou seja, eu só tenho 8 horas de trabalho. Como eu não consigo, com um profissional só, trabalhar as 24 horas, quantos profissionais eu preciso trabalhando de 8 em 8 horas para dar as 24 horas? E gerar dessa forma os 150 metros quadrados que eu preciso para atender meu planejamento. Então, como o dia possui 8 horas, essa carga horária de 24 horas ela é atendida por 3 profissionais. Então é aquilo, ou eu tenho um profissional trabalhando 24 horas, ou eu tenho 3 profissionais trabalhando por 8 horas. Então aqui já está a referência da minha modulação. A minha modulação é com 3 calceteiros.
Agora a gente vai buscar de volta naquela nossa tabela de modulação, que a gente já desenvolveu, ali a referência de 3 calceteiros. Então, 3 calceteiros, ele tem uma equipe equivalente de servente, né? Ou seja, uma equipe mantendo os índices da composição de 6,57. E aí tem uma perda de eficiência, porque eu estou com um número bem quase na metade, né? Então, quanto menor esse número, pior. Então eu preciso ter o mais próximo possível do próximo número. Quanto mais próximo eu vou ficando no número abaixo, pior é. Então eu tenho a modulação aí de 3 para 6,57. Eu não consigo usar 0,57 pessoas e também não posso considerar 6, porque eu não posso aceitar ou entender ou admitir que ele vai conseguir produzir de uma maneira mais rápida. Então eu preciso usar um número de 7. Então dessa maneira a minha equipe é de 3 calceteiros para 7 serventes. Então essa modulação ela tem uma produtividade menor dos serventes. Então eu consegui manter a produtividade do meu calceteiro, que é quem dita o ritmo, que é quem tem o custo mais alto, mas eu tive uma perda de eficiência nos meus serventes. Então essa modulação ela vai corresponder a, pegando os 150 metros quadrados, dividindo por 8 horas, né, dividindo pelos 7 serventes, eu tenho uma produtividade de 2,68 metros quadrados por hora e um índice de 0,373, que originalmente era 0,35. Então, dessa maneira, para essa obra, com essa necessidade de prazo, o custo unitário da composição tende a ser maior pela perda de produtividade do servente devido à modulação da equipe ser formada por 3 calceteiros e 7 serventes. Isso é um trabalho muito importante a ser feito, primeiro, para você identificar a tua equipe, quantas pessoas você precisa para poder atender. E você vê o reflexo disso no teu custo. Essa é uma fonte de informação muito interessante também para você avaliar investimento em máquinas e equipamentos que dão aumento de produtividade. Às vezes você investir um pouco num equipamento, numa máquina que melhora a produtividade do teu profissional, do teu ajudante, lhe permite fazer uma modulação de equipe mais enxuta e recompensar isso, né, na produtividade ou no custo da mão de obra. Então aqui eu tenho, para esse caso, especificamente para essa obra, para esse cronograma, 3 calceteiros e 7 serventes. Mas se em vez de precisar fazer isso em um mês, eu precisasse fazer em 3 semanas. Nesse caso, como a produtividade ela é maior, a minha capacidade de produção seria maior, seria mais interessante eu ter menos tempo para poder executar. Mas a gente não tem aqui o dado do planejamento, porque que tem essa demanda, por isso que é importante os dois serem construídos em conjunto. Se um anda muito descolado no outro, não vê as realidades, as verdades e as características de cada serviço ou de cada situação e pode acabar prejudicando. Então, você precisar de uma obra muito rápido, às vezes tu paga mais caro por aquilo sem necessidade. Ou também não quer dizer que você dá bastante tempo, é interessante, porque você pode estar perdendo produtividade de serviços que tendem a ser mais rápidos. Então é importante isso ser construído em conjunto. Dessa interpretação, ou desse combinado de dados, quais são as observações e os pontos interessantes aqui? O prazo de execução do serviço ele tem forte influência no custo, devido à modulação de equipe. Então eu preciso pegar a informação do prazo, ver a capacidade de produção da minha equipe conforme a composição, ajustar a modulação de equipe e o resultado disso voltar para o orçamento. Porque o atendimento ao prazo tem o seu custo, a urgência tem custo e a morosidade também tem custo. Então não necessariamente eu vou conseguir atender aquele índice ou aquela produtividade que foi definida na composição. Eu preciso fazer o ajuste para essa obra. E a composição unitária mostra a capacidade média de produção que deve ser verificada e validada em cada obra ou situação específica. A composição é um ponto de partida, você precisa validar isso, você precisa conferir isso. Outro ponto é que os dados usados na modulação das equipes devem servir de diretriz para a condução da obra e aferição do desempenho dos profissionais, bem como conferir a equipe de empresas contratadas. Então aqui eu tenho a informação de 3 calceteiros e 7 serventes. Quando eu for começar o serviço, quando eu for montar a minha equipe, eu já sei quantas pessoas buscar. Eu já sei quantos profissionais eu preciso contratar ou treinar
ou qual o conjunto de espaço, a quantidade de ferramenta que eu preciso, a quantidade de apoio que eu preciso para poder executar aquele serviço. Ou se aquilo foi contratado de um terceiro e eu subcontratei esse serviço, e a empresa contratada chega lá com 2 calceteiros e 2 ajudantes, ele não precisa nem começar o serviço para eu ver que aquilo está indicando que ele não vai conseguir atender o meu prazo. A não ser que ele me mostre que ele trouxe 2 super-heróis ali que tem uma produtividade totalmente diferenciada, ou ele tem alguma máquina, equipamento, alguma coisa que justifique esse ganho de produtividade. Mas eu já tenho de antemão uma referência, um indicador para controlar o dimensionamento de equipe, seja meu ou de terceiro. E outro ponto importante é que a modulação da equipe compatibilizada com o meu planejamento, eles vão dar a minha necessidade do dimensionamento e planejamento do meu canteiro. Então, eu tinha imaginado que uma equipe de 5 calceteiros para 11 seria o ideal e buscaria isso, e na verdade não foi necessário esse volume de pessoas. Então eu estou trazendo de 5 para 11, ou seja, de 16 pessoas, para 3 para 7, ou seja, para 10. Eu já tenho uma redução de 6 pessoas aí, né? Então, 6 pessoas a menos de refeitório, de área de vivência, de uniforme, de EPI, de alguns treinamentos, toda a parte de banheiro, vestiário. Então tudo isso é importante, vai ajudar a definir os custos indiretos e a tua estratégia, a tua forma de conduzir a obra e o dimensionamento da tua equipe de apoio. Quantos mestres, encarregados, técnicos você vai ter para poder conduzir essa estrutura como um todo. São informações que estão sempre ligadas e uma tem, sim, bastante influência e impacto sobre a outra. E depois de tudo isso, eu te pergunto, você ainda acha que não precisa de planejamento para orçar a sua obra?